Olá, alunos, professora Cristiane de Elementos da Matemática. Nós vamos ver hoje as funções do segundo grau, as aplicações. Quem não lembra de funções do segundo grau e quiser revisar um pouquinho, assista a videoaula da semana anterior. Vamos em frente. Nessa parte, nós vamos ver as funções receita e lucro quadráticas. Funções quadráticas são as funções do segundo grau. O que vai mudar nesse tipo de aplicação? Nos exercícios que a gente viu de aplicação de funções do primeiro grau, nós tínhamos o preço de um produto como uma constante. Ele era fixo, algo que custava R$5, o valor era R$5 e isso não era alterado. Nesse momento, nós vamos juntar a parte de receita, custo e lucro que a gente viu na primeira parte de aplicações de funções do primeiro grau com oferta e demanda, que nós vimos na segunda parte das aplicações. Então, o preço agora vai ser dado por uma função demanda. Lembrando que na função demanda, para que eu tenha uma demanda maior, eu preciso abaixar o meu preço. Se eu aumento o meu preço, a minha demanda cai. Veja esse exemplo. Luciana monta kits de aromatizadores de ambiente. A função demanda dos kits é P igual a 120 menos 2x e a função custo é 450 mais 20x. O que pedimos? A função receita e o preço que a maximiza e a função lucro e o preço que a maximiza. Vamos resolver o item A primeiro. Então, o que a gente tem de informações? A demanda, 120 menos 2x, e o custo 450 mais 20x. O que é pedido? A função receita e o preço que a maximiza. Vamos começar pela função receita. Sabemos que receita é o que a empresa recebe, é preço vezes quantidade. Só que o nosso preço, nesse caso, é dado pela função demanda, 120 menos 2x. Fazendo a distributiva, chego na função receita, que é 120x menos 2x². Essa é a primeira parte do item A, que pede a função receita. Observemos que essa função é uma função do segundo grau, porque a gente tem um x², com concavidade para baixo, porque o coeficiente A, que multiplica o x² é menos 2, número negativo, concavidade para baixo. Como que nós construímos mesmo? Gráfico de função do segundo grau, onde cruza o eixo y, onde cruza o eixo x, que são as raízes, e o vértice. Olha o que a gente obtém. Essa parábola é a parábola dessa função receita. Uma parábola com concavidade para baixo. Aonde nós temos a receita máxima? Nós temos a receita máxima neste ponto aqui. Consegue ver que eu fiz em vermelho? Esse ponto é chamado de vértice da função do segundo grau. Nesse vértice, nós temos duas coordenadas. Nós temos a coordenada x, que nesse caso vale 30, e nós temos a coordenada y, que nesse caso vale 1.800. Nós temos aqui que o x do vértice é a quantidade que deve ser produzida e vendida para se obter receita máxima e o y é a receita máxima. Como é que nós podemos chegar nesses valores? Nós temos a fórmula do vértice. Então, o x do vértice é a quantidade, o y é a receita. Calculando o x do vértice, nós chegamos em 30 kits, que é aquele ponto que eu mostrei para vocês agora há pouco. Aqui é a abscissa do vértice, 30 unidades. Se pegarmos essas 30 unidades e substituirmos a função demanda, que é o 120 menos 2x, a gente vai chegar no 60. O que é esse 60? O enunciado não pedia a função receita e o preço que a torna máxima? Então, nós sabemos o quê? Que o preço que torna a receita máxima é 60 unidades monetárias por kit de aromatizador. Mas como é que eu chego nesse 1.800? Esse 1.800 é a receita máxima que eu acho pelo y do vértice. Ok? Então, o que a gente tem? X do vértice me dá a quantidade para ter receita máxima. O y do vértice me dá qual é a receita máxima. E quando eu substituo a quantidade para ter receita máxima na função demanda, eu encontro o preço que eu preciso vender cada unidade para que eu consiga vender as 30 unidades e ter receita máxima.
importante nisso? Quando o meu preço era constante, quando que a minha receita era máxima? Minha receita era máxima quando eu conseguia vender mais. Quanto mais eu vendia, maior era a minha receita. Agora que nosso preço é controlado pela função demanda, para vender uma quantidade maior, eu preciso abaixar o preço. E nem sempre isso vale a pena. Dá uma olhadinha aqui. Então, eu coloquei aí os dois gráficos da função receita, que é 120x menos 2x², e da função demanda, que é preço igual a 120 menos 2x. O que acontece quando eu tenho 10 kits vendidos? Para eu vender 10 kits, eu posso cobrar 100 unidades monetárias por kit e eu vou ter uma receita de 1.000. Quanto mais kits eu vendo, mais eu ganho? Vamos ver. Se eu vender 20 kits, eu vou ter que cobrar para vender 20 kits 80 unidades monetárias por kit, tendo uma receita de 1.600. A minha receita está subindo. Eu estou, nesse caso, neste pontinho aqui, ó. Estou subindo. O anterior era este. Vamos mais para frente. Se eu vender 30 kits, para que eu venda 30 kits, eu preciso cobrar 60 unidades monetárias por kit, tendo uma receita de 1.800. Estou aqui no vértice. Mas o que acontece se eu quiser vender mais kits? Para que eu venda 40 kits, eu vou precisar cobrar 40 unidades monetárias por kit. E a minha receita é inferior a 1.800. Ela volta a ser 1.600. Então, observa que tanto vendendo 20 kits a 80 unidades monetárias ou 40 kits a 40 unidades monetárias, a minha receita vai ser igual a 1.600. Se eu continuar aumentando e for para 50 kits, eu vou estar neste ponto. Só que para vender 50 kits aqui pela minha função demanda, eu preciso cobrar 20 unidades monetárias, o que vai me dar uma receita de 1.000, que é a mesma receita que eu tinha quando eu vendia 10 kits. Então, vendendo 10 kits ou 50 kits, eu vou ter a mesma receita. Ficou mais claro isso? O porquê que agora eu tenho uma receita máxima? Porque para vender mais, eu preciso cobrar menos. O meu preço é regido pela função demanda. Vamos dar uma olhadinha agora no item B. Ele pede a função lucro e o preço que a maximiza. Sabemos que lucro é receita menos custo. Substituindo as funções receita e custo, não se esqueça que a função custo está entre parênteses, muda o sinal dos dois termos, chegamos na função lucro. Menos 2x² mais 100x menos 450. Essa função lucro é uma função de segundo grau. O a, que é o coeficiente do x² é negativo, portanto, é uma parábola com concavidade para baixo. Portanto, ela tem um ponto máximo. Então, quem vai ser o x do vértice? A quantidade que deve ser produzida e vendida para se obter lucro máximo. E o y do vértice é o lucro máximo. O que eu vou fazer? X do vértice para achar quantos kits eu preciso vender para ter lucro máximo. No caso, 25 kits. Substituindo 25 na função demanda, 70 unidades monetárias é o que eu preciso cobrar para que eu consiga vender os 70 kits. Qual que é o lucro máximo que eu vou ter nesse caso? 800 unidades monetárias. Então, nas condições dessa minha empresa, eu não ganharei mais que 800 unidades monetárias. Ok? Fizemos o item B. A que conclusão podemos chegar? No item A, concluímos que para vender 30 kits, é necessário cobrar 60 unidades monetárias por kit e teremos uma receita máxima de 1.800. No item B, concluímos que para vender 25 kits, precisamos cobrar 70 unidades monetárias cada kit para ter um lucro de 800. Qual das duas situações você faria se essa empresa fosse sua? Você cobraria R$ 60 para vender 30 kits ou você cobraria R$ 70 para vender 25 kits? Vamos analisar alguns outros dados. Na primeira situação, para fabricar os 30 kits, eu precisaria gastar 1.050 unidades monetárias. Se eu gasto 1.050 unidades monetárias e eu estou tendo uma receita de 1.800, o meu lucro vai ser 750. Já no caso 2, eu vou ganhar vendendo esses 25 kits 1.750.
Se eu ganho 1.750 e meu lucro foi de 800, é porque eu tive um custo de 950. Olhando isso de forma geral, nós podemos concluir o quê? O que é mais importante numa empresa? Receita, custo ou lucro? Acredito que todos vocês pensaram que o mais importante de uma empresa é o lucro. E nesse caso, o ideal não seria vender os 30 kits, apesar de ser uma venda maior. O ideal seria vender 25 kits ao preço de 70 unidades monetárias cada kit, que isso me trará um lucro máximo de 800 unidades monetárias. No caso dessa empresa, nas situações em que a gente tem nesse problema, nós nunca teremos um lucro maior que 800 unidades monetárias. Cabe ao administrador avaliar essa situação e ver o que pode ser feito para que esse lucro aumente. Entendem a importância desse tipo de exercício? A importância dessa análise matemática para a sua empresa? Espero que sim. Então, o melhor para a gente é vender 25 kits nessa situação e pensarmos o que podemos fazer para melhorar essa situação. Vejamos agora um outro exemplo. Exemplo 2. Eu não podia deixar de fazer um exemplo com comida, né, gente? A gente já falou de brigadeiro, já falou de sorvete, vamos falar de pão de mel. O dono de uma loja de pães de mel, baseado nos seus clientes, montou a seguinte função demanda diária para os pães de mel: 10 menos 0,01x. Então, o exercício pede 3 coisas: função receita, quantidade e preço que maximizam a receita e a receita máxima. Sugiro que você pare aqui essa videoaula e tente fazer o exercício sozinho. Caso você não tenha conseguido, vou dar algumas dicas. Para fazer o item A, para encontrar a função receita, precisamos lembrar que receita é preço vezes quantidade. E o meu preço é 10 menos 0,01x e a quantidade é x, só fazer a distributiva. Para fazer o item B, eu preciso achar o x do vértice, que vai me dar a quantidade que torna a receita máxima. E depois substituir na função demanda para encontrar qual o preço que eu preciso cobrar para vender aquela quantidade. E no item C, eu preciso encontrar o y do vértice, para descobrir qual é a máxima receita dessa minha empresa. Será que você consegue fazer agora, antes de ir em frente? Se não conseguiu, vamos à resolução. Ou, se já fez, vamos ver se acertou. Como é que eu acho a função receita? Como eu já disse, preço vezes quantidade, a função receita é 10x menos 0,01x². No item B, quantidade e o preço que maximiza a função receita. A quantidade, eu vou achar o x do vértice, são 500 pães de mel, e o preço que eu vou cobrar, vou substituir na função demanda, vou encontrar que cada pão de mel eu preciso vender a 5 unidades monetárias. No item C, que ele pede a receita máxima, uma forma de encontrar essa receita máxima é vir aqui e multiplicar o número de pães de mel que eu vou vender por 5. E vou encontrar já a minha receita máxima. Ou fazer o y do vértice, que eu vou chegar no mesmo valor de 500 vezes 5, que é 2.500. 2.500 unidades monetárias é a receita máxima que essa empresa vai ter nessa situação. Acertou? Espero que sim. Espero que tenha entendido essa matéria. O que nós temos agora? Um montão de exercício. Ó. Essa figura não é animadora, né? Mas eu achei engraçada. Espero que vocês se animem, não durmam sobre o caderno e façam esses exercícios 92 a 109. Essa parte da matéria é muito importante e para você conseguir fazer bem esses exercícios, você precisa lembrar de receita, custo, lucro, oferta e demanda que nós vimos na parte de função do primeiro grau. Se você achar que é muita coisa e não vai dar conta de fazer, faça pelo menos os pares. No plano semanal de aula, você vai encontrar o número de 3 exercícios que você deve entregar até sábado. Ok? Bom estudo, anotem suas dúvidas para a gente tirar no nosso encontro online. Tchau!